Salve moçada da terceira série, terceiro ano A e B e também o pessoal da segunda etapa. Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto pessoal? Então, dando continuidade com o nosso estudo de corrente elétrica, agora a gente vai falar sobre associação de resistores, certo? Então, o que vem a ser a associação de resistores? Os resistores podem ser ligados, associados de duas maneiras, certo? Eles podem ser ligados em série ou em paralelo. Mas a gente vai ver aqui resistores ligados em série, certo? Então, quando é que eles estão ligados em série? Eles estão ligados em série quando eles ficam aqui, olha, um após o outro, certo? Então, aqui o gerador, né? A corrente sai aqui do positivo, vai correr por aqui, vai passar pelo resistor 1, vai passar pelo resistor 2, pelo resistor 3, a mesma corrente, porque eles estão um após o outro. Quando eles estão aqui um após o outro, a gente diz que eles estão associados em série, certo? Então, numa associação em série, os resistores ficam um após o outro, certo? Um exemplo de associação em série que a gente tem na nossa casa, ainda está aí na casa de vocês, é as lâmpadas de Natal, certo? Que tu usa para enfeitar aqui a tua casa. Elas são ligadas uma após a outra, né? Então, elas estão ligadas em série. É um exemplo de uma associação em série, certo? A desvantagem desse tipo de associação é que se uma lâmpada queimar, a corrente para de passar para as outras e apaga tudo, certo? Então, essa é a desvantagem da associação em série, porque a corrente que passa em uma vai passar em todas. Se uma delas falhar, apaga tudo. Beleza, pessoal? Então, essa é a associação em série. Aqui ele mostra aqui, olha, duas lâmpadas ligadas em série, certo? Ó, a mesma corrente que está ligada aqui nessa bateriazinha, nessa pilha, né? Então, a mesma corrente que passa na primeira lâmpada vai passar na segunda e continua circulando aqui. Nós estão ligadas em série, certo? Outro tipo de ligação, de associação de resistores é quando estão ligados em paralelo. Resistores ligados em paralelo. Aí, como é que acontece? É quando eles estão um do lado do outro, certo? Então, o que acontece? A corrente sai aqui do positivo, vem aqui e aqui ela se espalha. Vai uma corrente I1 vai para o resistor 1, uma corrente I2 para o resistor 2, uma I3 para o resistor 3, e aqui depois ela se une de novo e continua circulando e circulando aqui. Aí eles ficam um do lado do outro. Qual é a vantagem desse tipo de associação? É que se, por exemplo, for lâmpadas aqui ligadas em paralelo, se uma delas queimar, não afeta o funcionamento das outras, porque as correntes que vão para elas são individuais, certo? Então, uma delas falhando não atrapalha que as outras continuem funcionando. Então, na tua casa, as lâmpadas são ligadas em paralelo, para evitar exatamente isso, certo? Que se queimar uma, não afeta o resto, não afeta as outras. Aqui ele mostra ali uma associação de duas lâmpadas agora, só que em paralelo, elas ficam uma do lado da outra. Então, a corrente sai aqui, quando chega bem aqui, vai uma corrente para uma lâmpada, com outra corrente para outra lâmpada, depois elas continuam, se juntam aqui de novo e continuam circulando, certo? Se uma lâmpada queimar, não atrapalha o funcionamento da outra. Beleza, pessoal? Essa é a vantagem da associação em paralelo, certo? Aqui está no esquema, né? Aqui, o positivo, aqui a corrente sai daqui do positivo, chega, se divide aqui em dois e continua correndo para o negativo, certo? Resistência equivalente para resistores em série. Então, como é que a gente encontra a resistência equivalente quando eles estão ligados em série? Vamos ver aqui, ó. Se eu tiver, quando vários resistores de resistências R1, R2, R3, etc., são associados em série, todos eles são percorridos pela mesma corrente. E a resistência equivalente da associação é dada por isso aqui, ó. A resistência vai ser igual a R1 mais R2 mais R3, etc. Então, a gente soma as resistências. A resistência que faltou colocar aqui que era igual, né? A resistência vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 e sucessivamente. A gente só faz somar cada resistência, certo? Então, se eles estão em série, basta somar as resistências para a gente encontrar a resistência equivalente. E agora, como achar a resistência equivalente para resistores em paralelo? Quando eles estão em paralelo, a gente vai fazer de outro jeito. Quando vários resistores de resistência R1, R2, R3, etc. são associados em paralelo, todos eles ficam submetidos à mesma diferença de potencial. Ou seja, a potência, a voltagem é a mesma para todos. O que vai ser diferente vai ser o quê? As correntes. E a resistência equivalente da associação é dada por essa forma aqui, ó. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente, certo? Então, quando eles estão em paralelo, a gente soma os inversos das resistências, né? E quando eles estão em série, a gente soma direto as resistências, certo, pessoal? E aí aqui vem um exemplo. Olha. Um exemplo que eu falo o seguinte. Exemplo. Suponha que os resistores ligados em paralelo na figura 433, que é parecida com essa bem aqui, olha. Essa bem aqui. Estão aqui, olha, em paralelo, aqui, tá vendo?
né? Um do lado do outro, né? Suponha que esses resistores aí tem o R1, o R2 e o R3, né? Suponha que esses resistores tenham os seguintes valores de resistência: R1 40 ohms, R2 60 ohms e R3 120 ohms. A gente quer saber na letra A qual é o valor da resistência equivalente dessa associação. Então essa aí é uma associação em paralelo, né? A gente vê aqui na figura que eles estão em paralelo. Então, como é que a gente vai achar a resistência equivalente deles? Jogando naquela forma de somando os inversos da resistência. Já coloquei aqui no quadro já. 1 sobre R vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Então 1 sobre R vai ser igual a R1, 1 sobre R1, só que R1 vale 40, 1 sobre R2, só que R2 vale 60, e 1 sobre R3, só que R3 vale 120. Então fica 1 40 avos mais 1 60 avos mais 1 120 avos. É uma soma de frações com denominadores diferentes. A gente joga no MMC, né? O MMC aqui simplifica, fatora tudo por números primos, né? Depois multiplicando aqui eles, olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 vezes 5 dá exatamente 120. Então, o MMC é 120, então fica tudo sobre 120. Aí 120 dividido por 40 dá 3 vezes 1, 3. 120 dividido por 60 dá 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 120 dá 1 vezes 1, 1. Então aqui fica 1 sobre R igual, continua 120 aqui embaixo e aqui em cima te soma, né? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então fica 1 sobre R igual a 6 sobre 120. Aí agora eu posso inverter, certo? O R sobe e o 1 desce, o 120 sobe e o 6 desce, a gente inverte. Então fica R igual a 120 dividido por 6. E quanto é que dá 120 dividido por 6? Dá exatamente 20. 20 o que essa resistência? 20 ohms, certo? Então resistência é dada em ohms, não pode esquecer, pessoal. 20 ohms é a resistência, beleza? Então, a gente acabou de encontrar a resistência equivalente. Entre eles vale 120 ohms. Quer dizer que esses três resistores é como se fosse uma única associação, uma resistência de 20 ohms, certo? Eles equivalem a uma resistência de 20 ohms. Daí na letra B ele quer o seguinte: considere que a diferença de potencial estabelecida pela bateria seja de 12 volts. Calcule a corrente que passa em cada um dos resistores. Bem, a voltagem vai ser a mesma para todos. Então, quem vai ser a corrente no I1? Vai ser a voltagem AB dividido pela resistência 1. A voltagem é quanto? 12, que é a mesma para todos, porque estão em paralelo. Então, 12. R1 vale quanto? 40. 12 dividido por 40 dá exatamente 0,3, certo, pessoal? Então, a corrente 1 é 0,3 amperes. Se a corrente é o quê? Amperes. Quem vai ser a corrente I2? Vai ser a mesma voltagem, que é a mesma para os três resistores, que é 12, dividido pela resistência 2, que vale quanto? 60. 12 por 60 dá exatamente 0,2. 0,2 o que essa corrente? Amperes, certo? E a corrente I3 vai ser a voltagem, que é a mesma para os três, que vale quanto? 12, dividido pela resistência 3, que é quanto? 120. 12 dividido por 120 dá exatamente 0,1. O que a gente percebe aqui? Olha, quando a resistência é pequena, a corrente é um pouco maior. Conforme vai aumentando a resistência, o que acontece com a corrente? Ela vai diminuindo. Olha. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Certo? Se a resistência é pequena, a corrente é grande. Se a resistência é grande, a corrente é pequena. Certo? São inversamente proporcionais. Então, a gente achou aqui, ó, a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. Essa vai para o resistor 1, essa vai para o resistor 2 e essa vai para o resistor 3. Na letra C, ele quer saber o seguinte: qual é o valor da corrente total I fornecida pela bateria? Ora, a corrente total vai ser a soma das três correntes, ou seja, a corrente vai ser I1 mais I2 mais I3. A corrente I1 vale 0,3, a corrente I2 0,2, a corrente I3 0,1. Então 0,3 mais 0,2 mais 0,1 vai dar exatamente 0,6. Não é 0,60 que ele colocou aqui. 0,6, 60 o que? Se é corrente, 0,60 amperes. 0,6 amperes. Beleza, pessoal? Então essa aí é a corrente total. A gente vai parando por aqui, moçada. E a gente vai agora parando também as nossas aulas aqui, porque já chegou o comunicado da direção que a nossa aula no Cigeduc para por aqui. Então, não esqueçam de entregar a nossa tarefa final, que foi o terceiro bimestre da Vavalez logo, como também
para o quarto bimestre também. E eu vou estar ainda aqui no nosso canal, aqui no YouTube, no meu canal aqui no YouTube, eu vou continuar gravando aulas aí, para a gente dar continuidade ao assunto e concluir o assunto que vocês deveriam ver. Você sabe que agora essas aulas só vão estar aqui no meu canal para aqueles alunos que estiverem interessados em ver até o final do conteúdo, que ainda tem mais algumas coisas para a gente ver, certo? Eu vou estar dando pelo menos uma palhinha do mais importante também, preparando para o Enem, a galera que vai fazer o Enem. Falou? Foi uma satisfação ter dado para vocês aí, pessoal. Espero que tenha servido para vocês aprenderem alguma coisa, né? Nesse período aqui de aulas remotas, tá? Deus abençoe a todos. Não esqueça de entregar nossa tarefa pelo Sigeduc, quem tem acesso ao Sigeduc, até o dia 6 de janeiro, semana que vem, vai estar lá para vocês entregar pelo Sigeduc. E quem não tem acesso ao Sigeduc, enviar pelo meu e-mail, felicianobentes@gmail.com. Falou? Foi uma satisfação dar para vocês. Espero que vocês tenham sucesso na vida de vocês, pessoal. Quem vai fazer o Enem, continue acompanhando nosso canal lá, que eu vou estar postando aulas para o Enem, preparando para o Enem, continuando o assunto, né, que a gente vai ver ainda mais um pouco de assunto. E sucesso, fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos. Valeu, muito obrigado pela compreensão e pela atenção de todos. E até uma próxima. Fiquem com Deus.